Olá, tudo bem com você? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje eu trago uma dica que envolve trigonometria. Nós vamos falar sobre as razões trigonométricas, especificamente as razões trigonométricas no triângulo retângulo. As primeiras que a gente aprende, que a gente conhece, são seno, cosseno e tangente, mas também existem as razões trigonométricas inversas, a secante, cossecante e cotangente. A gente também vai falar sobre elas, tá? Então, primeiramente, eu tenho aqui um triângulo retângulo. Os lados desse triângulo retângulo são A, B e C. C, como é o maior lado desse triângulo retângulo, tá oposto, C está oposto ao ângulo reto. Então, C é o que a gente chama de hipotenusa. A e B são os catetos desse triângulo retângulo, são os lados menores. E eu vou destacar aqui um ângulo, e vou chamar esse ângulo de ângulo alfa, porque na matemática a gente adora usar a letra grega. E B, se você reparar, B é um cateto que está oposto ao ângulo alfa, ou seja, está de frente para o ângulo alfa. E A, ele é um cateto que a gente chama de cateto adjacente. Deixa eu explicar isso aí. Olha só, o ângulo alfa ele é formado pelo encontro, aí, cruzamento dos lados C e A, da hipotenusa e desse cateto A. Como A, então, faz parte, forma esse ângulo alfa, então A é chamado de um cateto adjacente, porque ele não está de frente para o ângulo alfa, ele faz parte, vamos dizer assim, do que forma esse ângulo alfa. Então, vamos aí às definições. Por definição, o seno do ângulo alfa é a razão entre o cateto oposto a esse ângulo alfa e a hipotenusa. Mas quem é o cateto oposto a esse ângulo alfa? É o cateto B. E quem é a hipotenusa, a gente já falou, é C. Então, usando a notação correta, a gente diz que o seno do ângulo alfa é B sobre C. Por quê? Cateto oposto. B, hipotenusa, C. Tá? Só dar abrir parênteses aqui, fazer uma observação importante. Eu escolhi essas letras A, B e C aleatoriamente. Então, se eu tivesse colocado numa ordem diferente, se eu tivesse chamado a hipotenusa de A, por exemplo, e os catetos de B e C, eu não ia encontrar aí que o seno de alfa é B sobre C. Tá bom? Eu ia encontrar uma outra razão, entre outras letras. Então, não memorize as letras, memorize a definição. A definição do seno é cateto oposto sobre hipotenusa, razão entre cateto oposto e hipotenusa. Não importa que letra esteja para representar, ou valor que esteja para representar cada um desses lados. O importante é você se apropriar do conceito, não se apropriar das letras que eu estou usando nesse exemplo aqui, porque senão você vai se apropriar disso de forma equivocada. E se não houver essas letras A, B e C lá no exercício, você vai ficar perdido. Tá bom? Fechando parênteses, então, acabamos de falar sobre o seno, vamos falar sobre o cosseno agora. Por definição, no triângulo retângulo, o cosseno do ângulo alfa é igual a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Mas quem é o cateto adjacente? A gente já falou isso agora há pouco. É o cateto A e a hipotenusa é C. Então, utilizando a notação correta para esse caso específico, pelas letras que eu escolhi, o cosseno do ângulo alfa vai ser a razão entre A e C. Em outras palavras, a gente fala isso de forma mais comum, A sobre C. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Finalmente, a gente vai falar sobre a tangente. Existe uma forma aí de calcular a tangente a partir do seno e do cosseno, mas nesse vídeo eu vou ser um pouquinho mais direto, porque esse é um vídeo de dica. Tá? Por definição, a tangente desse ângulo alfa vai ser o quê? A razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Quem são esses catetos? B, cateto oposto, e A, cateto adjacente. Então, utilizando a notação matemática correta, com as letras que eu escolhi, a tangente do ângulo alfa é a razão entre B e A, ou seja, B sobre A, tá? Pelas letras que eu escolhi. Como esse vídeo ficou um pouco grande,
Eu vou deixar para falar sobre as razões trigonométricas inversas também, mas nesse mesmo triângulo retângulo, né, a secante, cossecante e cotangente. Eu vou deixar para falar isso no próximo vídeo, tá bom? Fico por aqui então. Um abraço para você, bons estudos e até lá. Tchau, tchau.